Fala, Brunão. Vamos bater uma conversa, vamos fazer um bate-bola agora aqui, uma conversa, Bora lá, ué. tá? Vai ter tráfego, né? Sempre. Pago. Ah, então boa. Vindo do Brunão é só tráfego. Não fala Me assim. Você fala... tá me limitando. Não, tô te limitando? Então vamos lá, me fala 3 coisas que são indispensáveis para o tráfego hoje, nos dias de hoje, e que é tendência para 2023. Vamos lá. O que é indispensável no tráfego pago hoje em dia, que a gente vem observando nos últimos meses, nesse ano de 2022, e que em 2023 vai passar ali, vai passar na Vale, e quem não estiver fazendo não vai conseguir fazer mais. Traqueamento das coisas. Hoje você vai fazer um lançamento, você vai rodar um perpétuo, se você usa as plataformas de anúncio e não consegue traquear evento com evento, não consegue, fica dependendo só dos cookies, dos pixels do navegador, você está perdendo informações ali. Principalmente depois daquele lance do iOS 14, começou lá já alguns anos atrás, já, né? Mais do ano passado. E então hoje em dia, se você não conseguir fazer esse traqueamento inteligente, servidor com servidor, evento a evento, para ter o máximo de informações corretas no seu dashboard, no seu Analytics, no Google Ads, no Facebook Ads, TikTok, você vai passar mal no ano que vem. Você já está passando mal esse ano, porque o custo de operação está ficando cada vez mais caro para ter lead, para ter pessoas nas suas páginas. Então, sem traqueamento, não rola. Esse é um primeiro fator. Segundo fator é uma prática já um pouco antiga no tráfego, mas é não tirar o usuário da plataforma. O pessoal chama aí, vamos dar os créditos, Bárbara Bruna, tráfego de plataforma, fazer o usuário que já tem relacionamento com o expert ou com o produto, que está lá no Instagram, ou que está às vezes no YouTube, fazer ele não sair da plataforma para consumir conteúdo e você poder fazer uma oferta para ele lá dentro. Então você não tira ele do site, do Instagram, por exemplo, você relaciona com ele lá através de um conteúdo, chama para um evento, a pessoa participa lá dentro, e até no método de pagamento, até quando a pessoa vai comprar, que ela assiste o conteúdo, o botãozinho de checkout lá de página de vendas está dentro do próprio Instagram. Então, você aproveitar que o usuário está na plataforma ali junto ali, tem esse relacionamento bacana contigo e trazer o máximo de resultado possível e o máximo de conversão. Então, tráfego de plataforma é uma boa tendência. E em terceiro, já bem nessa linha de tráfego de plataforma, já com outra abordagem, é quem já é teu lead, quem já cadastrou, quem já tem um relacionamento contigo, falando de lançamentos, tipo funil de vendas, de captação de leads e tudo, você já pagou por aquele lead e não faz sentido você pagar de novo. Então é uma tendência grande de grandes players do mercado que ele está fazendo anúncios onde não leva mais para uma página de captura ou para uma página de venda direto, mas já cai dentro de um grupo onde vai ter uma oferta, já cai dentro de um Telegram onde vai ter um conteúdo para depois ter oferta, vai ter um relacionamento já direto, você não paga 2 vezes para aquele mesmo lead. Então é uma tendência bem grande. Traqueamento, não dá para ser mais amador, tem que ser um traqueamento profissional de eventos, o mais fidedigno possível, tráfego de plataforma, fazer a pessoa passar toda a jornada dela de compra, de relacionamento contigo dentro de uma plataforma única e depois não pagar 2 vezes pelo mesmo lead, já que tem um relacionamento, as pessoas já se cadastraram. Isso serve para público de relacionamento e público quente, tá, gente? Remarketing, relacionamento, não para público frio. E aí você elimina a página ali e leva direto para um grupo de WhatsApp, leva direto para um Telegram, leva direto para um canal, onde essa pessoa vai ter um contato contigo, você vai poder abrir a janela de oportunidade para vender o teu produto e o seu serviço. Então, essas são as 3 sacadas que estão acontecendo agora e que em 2023 vai ser só amplificado. O que eu posso estar falando de copy? Qual que é o tema? Tem várias coisas de copy. Vou falar de storytelling, de... Total. Então vamos lá, Camila. Conta um pouquinho mais pra gente, que a gente é meio leigo nessa parte de copywriter aí, desses gatilhos de história e tal. Como que é aplicado o storytelling, como que se usa o storytelling junto da copy ou nas copies? Bom, o termo storytelling nada mais é do que contação de história, tá? Então, história, né? Então, contando história. Então, você contar uma história, você conecta com pessoas. Porque as pessoas gostam de história, né? Desde que a gente nasce, a gente ouve história. Desde as parábolas de Jesus na Bíblia, Não, né? isso Sempre aí tem. você está falando desde os primórdios, Sim, né? uma boa história sempre foi um bom conteúdo, né? Sim. História sempre é um bom conteúdo. A história, propriamente dita, ela conecta as pessoas, ela faz com que a gente consiga compreender mais sobre o contexto. Então, storytelling
Nada mais é do que você contar uma história. Contar aquilo que você quer contar através de uma história, através de exemplos. Então, você comentou de Jesus. Se você analisar o Novo Testamento, principalmente na área, vamos falar um pouco de bíblico, mas assim, não tanto religioso. Independente da tua religião, a gente está mais falando da história mesmo. Independente da religião. Vamos lá. Da cópia com história. Se você pegar e analisar o Novo Testamento, né, a parte de Jesus, Jesus não só contava história, como ele contava, eram parábolas que tinham sonoridade. Por quê? Naquela época, não tinha escrita, as pessoas não eram alfabetizadas. Elas não tinham conhecimento. Então, qual era a única maneira delas aprenderem e replicarem aquilo? Era cantando. Era guardando a informação como uma história. Legal. E aí ela ouviu naquela época, tipo, nossa, eu ouvi uma história do joio e do trigo. Significa, ele está falando no sentido literal do joio e do trigo? Não. Ele está fazendo uma analogia na qual ele está pondo joio e trigo, ou seja, pessoas boas e ruins, juntas no mesmo lugar. E todas as parábolas elas têm um tom de canção, de música. Porque aí aquela história, aquela pessoa contava para o vizinho, que contava para o amigo, que contava para o outro, e aquilo se alastrava, aquele conhecimento se alastrava. Então, história, desde sempre, ela é contada. Então, desde que existem seres humanos, é contada uma história. Na época das cavernas, existiam as histórias como desenhadas. Então, você viam as pessoas que, né, os primórdios desenhavam na caverna lá, o leão, que não sei o quê, o urso, aquilo outro. Então, você encontra-se desenhos que contam uma história. Que naquele lugar tinha uma família, ou aquela família matou um leão, ou não sei o quê. Então, existe essa história. Então, tudo que conecta com pessoas, conectam com histórias. Bacana também falar que nos grandes filmes, grandes produções hollywoodianas também contam histórias. Não, há aí uma dica de livro, Story, para quem gosta do Robert McKee. Excelente. É a Bíblia dos roteiristas de Hollywood. História. Por que ele é a Bíblia dos roteiristas, né? Ele mostra todos os detalhes de um filme. Então, o filme ele tem N momentos e eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. O primeiro, tem os personagens. Então, a gente tem o herói. Nós temos, no caso, os 12 arquétipos também, né? Trabalhamos com os arquétipos. Não tem o fora da lei, que é o vilão. Tem o mocinho, que normalmente ou ele é o herói, ou ele é o amante, né? Que ele é o Dom Juan, que é aquele homem galanteador, romântico, enfim. Então, você tem os personagens. Cada personagem ele tem um mini-drama. O que é o mini-drama? É aquele momento de superação dele próprio. Como se fosse um arco, né? Não. Vamos lá, explica melhor pra gente. Mini-drama. Não, um mini-drama. O mini-drama é aquilo que é o contexto no qual ele está vivendo. Então, por exemplo, o mocinho que mora em tal cidade ou em tal bairro, e naquele bairro ele encontra a mocinha, e aí ele tem um problema com os pais, porque o pai é alcoólatra, então o pai tem um mini-drama que é o alcoolismo. Ele tem um mini-drama que é com o pai. E aí todo esse contexto, por exemplo, todo essa história forma um drama. Entendi. E aí tem os núcleos. As novelas são recheadas de núcleo. Então tem o núcleo da comédia, o núcleo de vilões, o núcleo do protagonista, o núcleo rural, o núcleo... Mesmo na história? Numa mesma história. Legal. São vários núcleos, ou seja, vários pedaços que se juntas contam uma história. Conta uma história complexa, maior. Então não existe uma narrativa única. Entendi. Ela tem vários núcleos. Então, todos esses núcleos formam um arco. E aí o arco, você pode ter 2, 3, 4, 5, quantos arcos você quiser. Que aí você termina o primeiro arco, o segundo, que termina o arco, ou o ato, né? O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e assim vai. Então, quando você encerra um primeiro ato ali, aí depois tem um segundo ato, ali. Então, toda a história, ela tem isso. Vou exemplificar nas histórias mais famosas que existem. Vamos lá. A história de João e Maria. Dos docinhos? Dos docinhos. Já que a gente falou de comida agora há pouco, a gente vai falar dos docinhos.
João e Maria eram duas crianças que tinham o quê? Um mini drama. A mãe faleceu e o pai casou com uma madrasta. Certo. Ok? Então, já começa ali o primeiro mini drama. Qual que é o mini drama? É o contexto de serem órfãos. Certo. Daí, o pai, para se livrar dos filhos, leva os filhos para a mata e os filhos vão deixando pedacinhos de pão. Pedacinhos de pão, não, pedras, né, pelo caminho. E eles conseguem voltar. Num terceiro momento, eles levam pão, porque eles não têm as pedras, e os pássaros comem e eles se perdem no caminho. Entramos no meio do primeiro drama, primeiro ato. Sim. Porque eles se perderam pelo caminho. Até que eles encontram uma casa de doce. Pronto, terminamos o primeiro ato. A partir de agora, é uma outra história a ser contada. Por quê? Porque naquele momento ele encontra a bruxa simpatiza com eles comem parte da casa. É uma outra história. O pai já está esquecido. Sim. Entendeu? Aquele adulto que estava lá, que tinha aquele contexto, está esquecido. Certo. E aí eles continuam com aquela história. Quando eles começam a entrar no drama? Quando a bruxa começa a alimentar eles para comer eles. Sim. E aí eles começam a perceber que, opa, peraí, estamos errado. A coisa está errada. E eles começam a lutar contra a bruxa, até que eles jogam a bruxa dentro do forno e ela morre, né? Terminou o segundo ato, terminou a história. Então, ou seja, a história de João e Maria, ela é dividida em 2 atos. Sim. O ato com o contexto familiar e o ato com o contexto com a bruxa. Por 2 momentos, João e Maria passaram por ápice da jornada do herói, que é o primeiro do desafio de voltar para casa e depois para matar a bruxa. Então, essa é uma história que todo mundo conhece. Se eu falar Chapeuzinho Vermelho, a mesma coisa. Sim. Chapeuzinho Vermelho, o primeiro ato, é o ato dela estar com a mãe. Aí ela vai levar os dois para casa da avó. Aí ela encontra o lobo. Depois ela se perde, ela encontra o lobo. Tal. Aí termina ali. Quando ela começa no segundo ato, que é quando ela vai ver a avó dela, e ela começa, pra que essas orelhas? E que não sei o que. Aí chega o caçador e mata. É o segundo. Então, normalmente, toda a história ela tem atos. Então, o livro do Story ele é bem complexo por isso, porque ele vai te mostrar todos esses detalhes. Aí você pode me perguntar assim, Vamos lá. tá, e o que isso tem a ver com marketing? É isso aí que eu ia te perguntar. Onde que a história conecta com as cópias e com Tá. o marketing? Todo mundo já ouviu, não é segredo para ninguém, não estou aqui contando o segredo, né? O segredo revelado do Story, não. Jornada do Herói. Jornada do Herói. E aí tem o Retorno do Rei. A Jornada do Herói e o Retorno do Rei. Por que a Jornada do Herói e Retorno do Rei? A Jornada do Herói é a pessoa que tinha um problema, ela não sabia como resolver, ela encontrou a solução e ela resolveu a solução. E foram felizes para sempre. Só que não. Por que só que não? Por quê? Porque ela terminou o primeiro ato. O Retorno do Rei é que mesmo depois que ela tenha resolvido isso, ela começa a sofrer problemas. Outros problemas. Que é depois daquilo que ela já resolveu. Então, vamos lá. Eu sou expert em copy. Eu tinha dificuldade muito grande de organizar a minha estrutura de copy. Até que eu comecei a estudar copy, entendi sobre copy. E hoje, eu sou uma excelente copywriter e sei fazer copies muito boas. Sou remunerada para isso. Acabou aí, Jornada do Herói. Sim. Eu era ninguém e virei uma copywriter boa. Só que eu peguei essas copies, eu como boa copywriter, mas aí o que aconteceu? Por conta disso, eu ainda não tenho autoridade. Eu estou desenvolvendo autoridade, eu estou desenvolvendo um contexto, eu começo a ter clientes falando que as minhas copies não estão boas, eu começo a ter problema com algumas contas porque mudou política de privacidade, eu começo a ter dificuldades para desenvolver novos métodos porque eu parei de estudar, porque eu sou boa copywriter, mas eu não estou estudando. Aí eu começo... preparação para o Retorno do Rei. Exato. Aí eu vou lá embaixo, eu perco todos os meus clientes, porque eu era boa, mas agora eu perdi meus clientes, eu estou passando por uma situação, estou com depressão, não sei o quê.
Mas aí eu encontro... Nossa, que drama, eu quase chorei. Aí eu começo a encontrar a solução. Como? Eu falo assim, opa, Camila, respira, vambora. E aí eu encontro uma pessoa que me ajuda e a gente mostra um caminho e eu retorno como uma copywriter mais foda do que eu já era antes desse problema. Então esse é um arco completo da jornada do herói com o Retorno do Rei. O Retorno do Rei. Que geralmente é base para as histórias dos filmes, De tudo. de livros. E aí onde as pessoas se identificam e falam, nossa, eu também passei certa dificuldade, eu entendo o que você está passando, e aí cria aquela conexão, e aí gera aquela comoção. Isso. E aí no final clica aqui embaixo e compre por 90. Aí no final, é óbvio, se você quer passar, se você quer encurtar o caminho que eu passei, né, então você compra de mim que eu vou ser seu mentor. Os filmes passam isso com uma maestria. A gente assistiu recentemente um filme do Leandro Hassum, aquele Os Vizinhos, e nada mais é do que a Jornada do Herói. Sim. Então, todos os filmes, 99% dos filmes, eles quase não passam com o Retorno do Rei, eles só passam a Jornada do Herói. Sim. Acabam lá em cima, mas Acaba beleza. e vai ser felizes para sempre. Certo. Mas vida real é só que não. Sim. Então, quando você cria storytelling, que é a história que conecta, e eu tenho quase certeza que todo mundo que ouviu essa história agora vai ficar lembrando disso. Nossa, a Camila falou que ela, tipo assim, entrou em depressão, que, tipo, vão gravar isso. Porque é isso que vai contar a história, e é isso que grava na cabeça das pessoas. As partes difíceis, né, que fazem a pessoa, o herói ter a resiliência, o rei ressurgir, é o que conecta com as pessoas. As pessoas falam assim, eu também sou assim, eu também passei por isso, eu também quero. As pessoas falam assim, caramba, eu também posso. Também posso. Aí vem ainda aquelas pessoas que mais marqueteiras, assim, aí bota aquelas músicas de fundo. Tananã, tananã, e pá! E aí você... aquela música Carruagem de Fogo, então a Carruagem de Fogo, então aquela música Carruagem de Fogo, então nem se fala. Né? Legal, né? Fica da hora. Todos os personagens... Pode colocar aqui nos comentários. Qual que não te lembra uma história que você falou, caramba, tipo, putz, é isso aí. E todo ambiente criado fica muito da hora. É música, Sim. história. Aí entra o famoso gatilhos mentais, né? Os gatilhos. No caso, é só um gatilho só, honestamente falando, que é o só da história. Da história. Por isso que eu falei que aí, uma vez eu falei num episódio passado, que a copy de emoção. Sim. Essa é uma copy de emoção. Ela só tem uma função: de fazer chorar. Conectar através da emoção. Né? Quem não lembra aí do Thanos? Filha da mãe. Né? Arrancou a cabeça dele. Não adiantou nada, ele voltou. Eu sei. Ele é o famoso Retorno do Rei de verdade. Retorno do Rei. Porque ele não só dizimou, morreu, como ele volta para morrer de novo. Isso. Entendeu? Isso é que é insistência. Né? O Capitão América, quando quebra o escudo, porque ele quebra o escudo, aí ele levanta com aquele escudo quebrado, aí as pessoas falam... Né? Então, por quê? É a jornada toda, né? É a jornada, Contando a história. É o retorno da vitória, enfim. Os filmes de heróis contam bem essa história também. Sempre. Sim. Todos, né? Todos eles. Independente de ser drama. Todos. Pode ser comédia. Drama, comédia, herói. Qualquer um. Todos eles usam isso. Normalmente, eles param no Retorno do Rei. É raro os filmes que a pessoa chega no ápice, daí ela cai e ela retorna. Normalmente, quem faz muito isso é os filmes de heróis. Sim. Que o herói ele chega no ápice e depois ele declina e aí ele retorna por cima da carne seca. E é bem assim. Total, bem legal. Camila, a gente vai encerrando aqui mais esse curto trechinho aqui do Bicicast. A gente falou de storytelling, para copy, a gente falou de algumas coisas bacanas aí, algumas considerações suas. Pode finalizar. Se inscreva no canal. Tchau, obrigado. Tchau.